Eu hoje vou falar de duas pessoas maravilhosas que têm um lugar super importante dentro do meu coração e dentro da minha vida. Eu vou falar de Bert e Sophie Hellinger. Você já os conhece? Se você quer conhecer um pouco mais dessas duas pessoas que criaram, desenvolveram a constelação familiar, essa abordagem maravilhosa que tem transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, fica comigo, clica no sininho se você gostar, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que essa história pode mudar a sua vida. Bert Hellinger, ele foi um filósofo alemão que nasceu em 16 de dezembro de 1925 em Leimen, na Alemanha. Então, como vocês podem perceber, ele nasceu no período entre guerras. Então, ele viveu todas as agruras que as pessoas daquele tempo viveram, né? Dificuldades econômicas, né? Numa família assim de classe média. O pai dele era engenheiro, depois passou quando a Alemanha voltou a fazer guerra com o resto do mundo, trabalhava numa fábrica de armamentos, e ele foi uma pessoa que desde pequeno ele se interessou pelas coisas espirituais, já se despertou dentro dele a vocação para ser padre, né? Quando ele chegou aos 18 anos, ele foi para a guerra, né? A família dele não era nazista, eu sei que tem gente que fala isso, pelo contrário, né? Ele inclusive ele chegou a ser um pouco, digamos assim, bloqueado, né, pelo partido, justamente porque ele e a família dele não eram assim tão sintonizados com o nazismo, mas que ele podia fazer? Todos os jovens que estavam ali naquele momento foram para a guerra e ele foi para frente de batalha, né? E ele foi o irmão, e o irmão dele inclusive faleceu na guerra. Ele ficou preso no campo de concentração, viveu todos aqueles horrores até que ele conseguiu fugir do campo de concentração, voltou para casa, e ao invés de ficar na família dele, ele já foi logo para o seminário, e ali no seminário ele estudou filosofia, teologia. Ele foi para um seminário que chamava dos Marienhiller, e aí ele recebeu esse nome, porque esse nome não é o nome dele de batismo, Bert Hellinger. E Bert vem, na verdade, de um santo que chamava-se Suitbert, né? Ele se chamava Anton Johann Hellinger, né? Antônio João Hellinger. Mas ele ganhou esse nome e ele prosseguiu com esse nome mesmo quando ele deixou a igreja em 1970, ali por volta de 70, 71, não estou assim bem certa aqui na minha cabeça agora. Mas nesse período que ele foi padre, ele foi viver na África do Sul, ele conheceu os povos Zulus, mas aqueles povos Zulus que viviam ali na paróquia, né? Porque ele não apenas era padre, mas ele também trabalhava nas escolas como professor e terminou a vida dele na África do Sul como diretor de escola. E foi ali na África do Sul que ele conheceu com os anglicanos a dinâmica de grupo. E ele começou a aplicar a dinâmica de grupo não só com os seus alunos, mas também com as pessoas que estavam ali ao redor dele, e foi despertando nele um jeito diferente de ajudar as pessoas, que ia além da ideologia, além da doutrina da Igreja Católica, e a alma dele queria ampliar-se, ir para algo maior. Então, num determinado momento, ele cita que ele fala assim, que alguém perguntou para ele: o que é mais importante para você? São as suas ideias ou as pessoas? E ali ele fez uma tomada de decisão que mudou completamente o rumo da sua vida e da minha e da nossa e daquelas pessoas que se beneficiaram com tudo que ele trouxe para o mundo a partir de então. Ele sai da Igreja Católica, volta para a Alemanha, vai estudar psicanálise, e aí começa uma carreira de muito estudo, né? Ele que já tinha estudado filosofia, teologia, tinha feito um terceiro curso de educação para que ele pudesse lecionar para os professores, né? Um curso superior. Ele vai estudar psicanálise, depois ele vai estudar o grito primal, análise transacional, e vivencia tudo o que estava acontecendo de novo ali, né? Então, assim, ele conheceu o psicodrama, a gestalt terapia e tudo que estava borbulhando na década de 70, não apenas na Alemanha, mas ele também vai para os Estados Unidos e passa um tempo lá estudando. Até que em 1980 ele conhece com a
psiquiatra alemã Thea Schöffender, nas semanas de psicoterapia de Lindau, ele conhece a Familienstellen, né, que é essa maneira de configurar os problemas, que hoje nós chamamos de constelação familiar, mas foi um erro de tradução, né, que pegaram esse termo constelação, que não tinha nada a ver com o céu, que na verdade era um termo que falava desse relacionamento intra e interpsíquico entre as pessoas, e pegaram a configuração familiar e colocaram a tradução como constelação familiar. Então ele conhece esse trabalho, só que ele conhece de um jeito que é o jeito que a gente tem que conhecer uma constelação familiar. Ele conhece participando, entrando no lugar, no caso, do pai de um garoto esquizofrênico. E aí quando ele entrou no lugar desse pai, né, o garoto era quem estava sendo atendido, ele começou a sentir umas coisas diferentes no corpo. Tinha hora que ele estava bem, tinha hora que ele estava mal. Então ele começou a perguntar até a Schöffender, por que eu me sinto assim? Ela não sabia. Aí ele foi para os Estados Unidos, ficou sabendo de outros terapeutas que faziam esse tipo de trabalho, Leslie Lecadia, Ruth McClendon, e que faziam umas tais terapias plurifamiliares, mas também ele sentiu isso e aquilo, alto e baixo, como ele descreve, mas ninguém sabia explicar para ele o que acontecia. Mas ele intuiu, ele falou, olha, aqui está o futuro. E aí ele voltou, começou a fazer um processo solitário de investigação dessas sensações que ele tinha e com toda a meditação que ele já tinha praticado como padre, com todo o processo de purificação interior que ele tinha feito também na sua jornada, né, como um ajudante de almas, com todo o conhecimento que ele trouxe do campo da psicoterapia, com o conhecimento que ele tinha como filósofo de como entrar em contato direto com a realidade sem julgamento, ele começou a trabalhar. E aí ele foi descobrindo muita coisa, ele foi descobrindo alguns princípios que fazem com que os relacionamentos funcionem ou não, ele foi descobrindo como poder ajudar de uma maneira mais efetiva, ele foi percebendo que na verdade aquela configuração que inicialmente era estática, na verdade não era uma fotografia, era um vídeo que se descortinava numa série de movimentos que alcançava não só as pessoas da nossa família de origem ou da família atual, mas tinha a capacidade de revelar conteúdos da transgeracionalidade da família. Então isso foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Ele começou esse trabalho, ele era casado com a sua primeira esposa, que também era uma ex-freira, mas já, né, no final, digamos assim, da década de 90, ele conheceu a segunda esposa, que é a herdeira de todo o seu trabalho, que foi quem efetivamente desenvolveu, a partir do ano aproximadamente 2000, com ele, a constelação familiar, até o ponto em que ela está hoje. Ou seja, que o acompanhou nesse processo de evolução, e daqui a pouco vou gravar um vídeo só sobre isso, dessa abordagem, alguns falam método, né? Maravilhoso para a ajuda das pessoas. Já a Sofia tinha uma trajetória completamente diferente. Ela vinha do estudo da medicina ayurvédica, da medicina chinesa, das práticas da saúde. Ela é uma cozinheira maravilhosa. Também atuou no mercado imobiliário, na ajuda de jovens infratores. Ela tinha uma carreira super, digamos assim, multidisciplinar, mais voltada para aquilo que é chamado de medicina integrativa ou medicina energética. E com ele, ela trouxe também para a constelação familiar uma compreensão cada vez mais multidimensional, e podemos usar essa palavra que muitas vezes fica difícil de ser usada quando ela está fora do contexto religioso, mas também é uma dimensão espiritual para esse trabalho, não apenas uma dimensão psicoterapêutica. E junto com Bert Hellinger, ela desenvolveu esse trabalho até que ele, em 2019, faleceu. Algum tempo antes, ele deixou toda a obra para ela, toda a herança para ela, as empresas, tudo que ele construiu, e deixou dizendo para todas as pessoas o que ele estava deixando, e ainda uma autobiografia, que é um livro que eu super recomendo que vocês leiam, Meu Trabalho, Minha Vida, onde ele conta tudo, onde ele encerra o seu ciclo de vida, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecê-lo.
Primeiro eu comecei conhecendo como aluna, né? Conheci em 2007 aqui em Brasília, num workshop para 500 pessoas na Legião da Boa Vontade, sobre crianças com dificuldades enormes, como autismo, como, sabe, TDAH, essas coisas assim que parecem incuráveis, e eu vi coisas acontecendo na constelação familiar que me faziam às vezes bater palma de pé juntamente com as outras 500 pessoas que estavam ali, né? E eu mesma passei por esse processo de ter transformações incríveis na minha vida, na minha saúde com a constelação familiar, que me levou a estudar a constelação desde o ano de 2007, a fazer vários cursos com alguns professores que aprenderam com ele, ou seguiram com ele, né? Porque ele dizia que ele não ensinava ninguém, ele simplesmente fazia o trabalho, quem quiser que aprendesse, né? E depois eu fui seguindo o Bert Hellinger onde ele estava, na Argentina, no México, na Espanha, na Áustria, na Alemanha, aonde eu tinha condições de acompanhá-lo, né? Fora os que ele vinha aqui para o Brasil, São Paulo. Até que um dia eu estava na Argentina e eu falei, nossa, vendo a Sophie falar, eu falei, gente, digamos assim, num teatro maravilhoso, Teatro Colón, eu falei, não, essa mulher tem que vir para o coração do Brasil. Aí eu me coloquei à disposição para organizar o seminário deles aqui em Brasília, foi um sucesso, organizei 2 vezes, depois fui convidada para ajudar a organizar todo o programa da escola Hellinger no Brasil, porque eu sou professora universitária há muitos anos, passei a ser uma coordenadora voluntária nos momentos iniciais da escola e hoje eu sigo sendo uma professora convidada e ofereço alguns seminários nas formações. E eu posso dizer que é um conhecimento que não termina. A cada dia mais eu sou mais grata pela oportunidade de ter convivido um pouquinho com o Bert Hellinger, um pouquinho mais com a Sophie e de estar a serviço, de estar contribuindo, de estar aqui agora contando para você um pouquinho dessa história, que eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like, clicar no sininho, se inscrever e aproveitar os próximos vídeos desse canal.